Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Lógico, num dia diferenciado, né? Nós estamos numa quinta-feira, geralmente o programa é às terças-feiras, mas a apresentadora ficou doente. E aí eu tive que transferir o programa para hoje. Nós vamos falar sobre eleições de 2022 e a questão da educação, do turismo, como é que isso na nossa região está sendo conduzido. O que a gente pode esperar desses candidatos que tem, né, que estão aparecendo, porque, na verdade, a gente ainda tem muita dificuldade aí de saber quem é candidato, quem não é, quem vai desistir, quem não vai. Então, esse jogo eleitoral está bem indefinido ainda, apesar que nós estarmos aí há 2 meses da eleição. Mas isso é uma coisa que faz parte mesmo dessa eleição diante da dicotomia que prevalece, né, nesse dualismo bastante exagerado até que a gente tem visto nessas eleições. Então, promete ser uma eleição quente e vamos ver aqui os nossos convidados, como é que eles vão falar, qual é a visão deles com relação às eleições e o que a gente pode esperar para 2023. Eu espero, do fundo do meu coração, que pelo menos seja igual a 2022, porque quando chegou 2019 a gente falou tem que melhorar, piorou. 2001 piorou. 2002 tá difícil, então eu espero realmente que pelo menos fique igual. Bom, vamos apresentar os nossos convidados. Ivo, boa noite. Boa noite, doutora Raquel. É um prazer estar aqui com vocês, na companhia do convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, na Rádio Ômega e na internet, quem está acompanhando aí pela internet. Cláudio Barassal, prazer em tê-lo aqui no programa. Tudo bem, doutora? Um beijo no teu coração, obrigado aí pelo convite, estou muito honrado de estar aqui ao teu lado, te conhecer, te dar um abraço, te ver, contar aí as histórias. Tá bom. Né? A todos os nossos amigos aí da Rádio Ômega, um abraço especial ao querido Marcelo, que eu não via faz um tempo muito especial, toda a sua equipe de produção, meu querido amigo particular, meu querido jornalista, um dos maiores jornalistas, comentaristas que eu tenho do meu coração, que eu tenho com amizade há muitos anos, meu querido Ivo, que é um companheiro meu de trabalho também na cidade de Cubatão, da qual eu estimo e respeito bastante. E eu desejo que tenhamos aí uma noite maravilhosa, principalmente para quem nos acompanha nesse momento pela rádio, nos acompanha pela internet, que a gente possa colaborar aí com o programa e que seja um programa realmente de mensagens que possam acrescentar aí nesse momento da gente, tá bom? Tá certo. E obrigado pelo carinho com que você nos recebe, viu, doutora? Obrigada. Bom, a gente vai começar então, vamos começar a falar da questão dos nossos candidatos aqui da região, né? O que vocês acham que a população pode esperar dos pretensos candidatos? Existem alguns que já são candidatos, outros ainda são pré-candidatos para a nossa Assembleia Legislativa, para o nosso governo estadual e federal e para o nosso Congresso, Senado e deputados federais. Bom, eu vou começar falando, né, Claudinho? A gente vive um momento único na democracia em que o tecido da democracia está sendo esgarçado de dentro para fora. A gente tem um presidente da República eleito pelas regras do jogo e que o tempo todo tenta violar ou incitar parte da população contra as regras democráticas e as instituições, e como uma forma de conseguir uma resiliência de uma parte do eleitorado. Isso no momento em que o país vive uma situação de empobrecimento da maioria das pessoas, uma crise econômica que se agravou, e aí, então, parece que o governo cria uma narrativa de desviar o foco dos verdadeiros problemas do país para as questões da pauta de costumes.
dentro desse contexto, as candidaturas na nossa região precisam estar atentas a quais são as verdadeiras necessidades do povo. O povo não está interessado em discutir voto impresso. O povo está interessado em discutir emprego, renda, trabalho, comida na mesa, Claudinho. Então, essa é a prioridade para que as candidaturas, não só da nossa região, mas de todo o país, definam suas pautas de atuação parlamentares, não só discursos de campanha, mas que eles saibam se situar nas necessidades reais do povo, que é voltar a ter realmente renda e comida na mesa. Então, um caminho que não só o grupo, o campo progressista político, que já defende naturalmente a questão da luta de classe, da diminuição da desigualdade, mas o grupo que representa o campo mais conservador da política precisa também estar preocupado com as necessidades reais do povo e levar esse discurso que vai se transformar na sua agenda, na sua pauta de atuação legislativa, né? Então, a promessa de campanha, ela é, na verdade, um pacto que o candidato faz com a população, Cláudio. E esse pacto, ele precisa ser honrado, precisa ser cumprido. A democracia no nosso país, ela é jovem, a gente vem de um histórico de ditadura na história recente do país, e na história um pouco mais dilatada, a gente teve Império e Brasil Colônia, onde não existia possibilidade de voto. Então, o advento do sufrágio, ele é novo, digamos assim, em perspectiva histórica, e por conta disso a gente vai aprendendo com os erros. Então, a gente precisa entender, nós enquanto eleitores, eu também voto, que a gente precisa ter um pouco mais de análise semiótica, né? Para além do que está no discurso, qual é o histórico do candidato, qual é a atuação social que ele tem, né? Qual é a construção enquanto ser humano, enquanto figura pública, ele tem para a questão da luta de classe, para a diminuição das desigualdades sociais. Eu acho que está aí um bom começo para o eleitor desenvolver o seu senso crítico antes de fazer a escolha dos seus candidatos. E você, Cláudio? Então, doutora, minha querida Raquel, quem nos acompanha, meu querido Ivo, o Ivo ele é extremamente inteligente nessa questão histórica, porque ele consegue você consegue, Ivo, trazer para a gente um panorama histórico muito interessante. Eu confesso aqui a todos, vocês sabem disso, gosto de ouvir o Ivo, porque o Ivo é praticamente um cientista político, né? Como realmente você tem meu respeito por isso, viu, Ivo? E eu gosto muito de acompanhar. Eu, na minha humilde fala nesse momento, eu não sou um cientista político, eu faço um trabalho mais contemporâneo, eu já gosto de uma coisa mais atual. Eu vejo a questão da eleição desse ano uma eleição muito difícil. Eu vejo uma eleição, doutora Raquel, amigos que nos acompanham, querido Ivo, Marcelo, Serginho, todo mundo que está por aqui no estúdio, um momento muito difícil. A gente está vivendo uma eleição polarizada, nós temos o lado da direita, o lado da esquerda. A polarização é uma situação muito interessante, até de uma questão histórica para esse nosso momento de Brasil, sabe, doutora Raquel? Então eu vejo que nós vamos ter uma eleição extremamente difícil no que se diz respeito a saber ter cuidado com a escolha, porque o que está aí nas mãos aí é o que nós vamos ter de Brasil para frente. E quando a gente fala, doutora Raquel, de Brasil pela frente, a gente fala do estado de São Paulo, que é essa pujança, né? São Paulo é a grande locomotiva, né, do Brasil. A gente sabe que São Paulo, doutora Raquel, é onde se concentra as maiores riquezas. É logo que a gente tem o agro, a gente tem o centro do Brasil com o seu agro, que é uma coisa fabulosa, mas nós temos o estado de São Paulo, onde nós moramos, sendo a grande locomotiva do Brasil, onde também se discute a mesma situação hoje vivida em nível de Brasil, né? Então, e trazendo para São Paulo, eu trago muito para a nossa região, doutor Raquel, eu estou bastante preocupado com o que envolve a nossa região. Nós temos, eu posso dizer aqui, eu tenho acompanhado muito os candidatos que se apresentam na nossa região, o Ivo e a doutora Raquel e quem nos acompanha, dizer que eu vejo eles extremamente preparados para essa disputa. E a preparação de quem se coloca o nome para o pleito, que é muito difícil, viu, Ivo? Você ser candidato a um cargo eletivo
É muito difícil. Eu já fui candidato já por algumas vezes. Sei o quanto que é difícil você colocar o nome à prova. Aliás, todo mundo que faz críticas ferrenhas deveria um dia participar de uma eleição colocando o seu nome à prova. É interessante, porque participar sendo candidato, sabe, Ivo? Eu não digo, não é só a questão de quem faz crítica. Eu digo quem faz crítica absurda, né? Estou dizendo quem faz crítica construtiva. Eu digo quem faz crítica absurda. Às vezes chamando até a pessoa de ladrão. Ah, é ladrão, não sei o quê. Então, eu não gosto desse tipo de comentário. Então, assim, seria muito interessante quem tivesse que conhecer um pouquinho de política, colocasse o seu nome à prova, né? Fosse participasse politicamente, né? Porque participar politicamente de uma conjuntura como o Brasil é muito importante. Então, doutora, sendo bem objetivo, eu vejo que nós temos um litoral de São Paulo, uma região de São Paulo, com candidatos muito preparados. Eu acredito que nós vamos ter uma eleição extremamente difícil, com nomes para deputados federais, hoje grandes nomes que nós temos aqui na nossa região para deputados federais. Para deputados estaduais, nós temos uma série ainda maiores para deputados estaduais, pessoas preparadas, com nomes de pessoas que já passaram pelo Legislativo e passaram pelo Executivo. A gente sabe também que nós temos nomes para o Senado, candidato no Senado que representa a Baixada Santista também no Senado. Nós temos nomes preparados aí para o governo do Estado de São Paulo, que tem ligações aqui com o litoral de São Paulo. Então eu vejo assim, eu sou muito bairrista, Raquel. Eu vejo muito o lugar onde eu moro. Eu gosto de falar muito do lugar onde eu moro. Porque é daqui desse lugar que a gente gera o emprego, que a gente cuida da nossa família, é desse lugar que a gente procura a saúde para ser tratado, é desse lugar que a gente procura as oportunidades para a gente poder fomentar o trabalho, o empreendedorismo, a economia criativa, que hoje é a grande alternativa, né, para se fomentar a economia no Brasil. Então é assim, eu estou muito otimista, eu não quero me antecipar ainda nos comentários, possivelmente a doutora fará novas perguntas, mas dizer que, Ivo e doutora Raquel e quem nos acompanha, eu sou extremamente... eu estou vendo uma eleição extremamente gostosa de ser vivida. Difícil, bem difícil. A polarização vai tornar a coisa ainda mais complicada. Tem terceira via se apresentando, a gente já vê esse negócio de nem direita, nem esquerda, vamos seguir em frente. Então eu acho que essa terceira via também vai aparecer de alguma forma aí, logo que começarem as eleições, a gente vai perceber de que forma que elas vão se apresentar, mas eu estou muito feliz com essa eleição que a gente vai viver. Eu nunca tinha visto uma eleição tão complicada como nós vamos viver nesses próximos tempos. Sem dúvida nenhuma, vai ser muito emocionante. Eu sou uma grande admiradora da política, eu estudo política, eu gosto de política e me envolvo com política, mas nunca de forma ativa, isso é. Né? Eu nunca fui candidata a nada, não pretendo ser, não tenho perfil, prefiro estar nos bastidores, prefiro estudar, discutir política. Ótimo. Eu falo sempre isso, a gente pode discutir noites, dias, anos política, porque ela é uma ciência, ela muda e ela precisa ser discutida. Agora, ideologia a gente não pode mexer. Sem dúvida. Né? Então, o que a gente tem visto no nosso país é um conflito de ideologia e que não leva a lugar nenhum. Na verdade, quando eu dou aula de ciência política e falo para os meus alunos o seguinte, essa questão da direita e da esquerda, ela não tem mais nem fundamento. Porque direita e esquerda está ligada à Guerra Fria e ela acabou faz um tempo. O que nós temos hoje, claramente, é pessoas mais liberais e menos liberais, mais conservadores. E aí a gente tem os extremos nesses pontos, que são as pessoas que podem causar algum tipo de conflito nas eleições atuais. Né? Os de extremo conservadores, que são pessoas muitas vezes que têm uma concepção estranha, inclusive pelo perfil do nosso país, desrespeitam a nossa Constituição, e eu acho que as instituições precisam ser respeitadas. A gente está num país e as pessoas precisam entender que liberdade de expressão tem limite. Então, ofender uma instituição, ofender o próprio presidente da República, enquanto poder executivo encarnado, lógico, é crime. Né? Gostando ele ou não, gostando de tal pessoa que está no Supremo Tribunal Federal ou não, no Legislativo, de qualquer jeito, a gente precisa ter
um limite. Então, a gente pode ter uma crítica de forma educada, com fatos. Senão, a gente cai em crime. E as pessoas cada vez mais precisam entender que mesmo quem coloca na rede social pratica crime. Sem dúvida. E é muito fácil de ser descoberto. Então, não adianta fazer IP falso, que eu acho que o grande problema dessas eleições vão ser as fake news, que já foram nas municipais, né? Mas agora o âmbito é muito grande. Já começou, inclusive, né, doutora? Né? E a gente tem Deep News, né? A Deep News, a pessoa está falando e aí consegue modificar a boca. É impressionante. Então, assim, a internet é um mundo que não tem fim para se manipular. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com o que ouvem e o que repassam. Você sabe que a professora está, se me permite? Posso? Posso. Você está fazendo uma retórica tão interessante, né, Ivo? A gente te ouvindo falar, Raquel, a gente fica aqui viajando no que você fala, porque você é extremamente inteligente e é gostoso te ouvir pela tua inteligência, até pela experiência que você tem, até como mestre, né? Até como professora que você é, acadêmica que você é e hoje operadora do instrumento do direito, né? Então, se me permite, eu quero te fazer uma pergunta também, se você me permite. Você estava falando agora essa questão de direita e esquerda, outro dia eu estava reunido com alguns amigos, e a gente falou, poxa, mas tem gente que é ferrenho, né, nesse negócio de direita, né? Ferrenho nessa questão de esquerda, e ficam travando brigas, e eu não admito que você venha colocar aqui o outro lado. A senhora acredita que hoje, aqueles mais radicais, tanto de direita quanto de esquerda, a gente pode classificar que a gente pode estar vivendo alguma coisa muito próxima de parecido como seitas? A seita da direita, a seita da esquerda. A senhora acha que se isso é um fato positivo ou ruim para esse momento, doutora? Eu acho que é um fato mundial. Na verdade, a história é muito cíclica. Então, o que acontece? A gente continua tendo nichos que vão voltar à questão da supremacia racial. Okay. A gente vai ter núcleos que vão dizer que o marxismo não é utópico, é real e pode ser implementado. E a gente sabe que tanto uma coisa como outra, elas não vão acontecer. Só que essas pessoas, elas tumultuam, às vezes, um processo eleitoral de tal forma que causa morte, lesão, prejuízo. Então, são essas dificuldades que eu tenho muito receio que aconteça nessa eleição e que prejudique o próprio processo eleitoral, que hoje, né, desde a Constituição de 88, tem o sufrágio universal, quer dizer, ninguém fica fora do processo. Isso é extremamente interessante, porque até 88 os analfabetos não votavam. A partir de 88 eles também estão ingressos na possibilidade de escolher os seus representantes. Então, o Brasil vive, como disse o Ivo, eu digo o seguinte, o Brasil, como democracia, é um bebê que ainda está tentando engatinhar perto dos outros países. Democraticamente, a gente viveu muito pouco momentos de democracia. Então, a gente ainda precisa evoluir muito. Eu acho que o eleitor brasileiro hoje, ele já é muito mais maduro do que a eleição, por exemplo, que nós tivemos pós a primeira eleição do presidente, pós a abertura do golpe político. Até porque, doutora, nós passamos por uma pandemia. Com essa passagem de pandemia, nós tivemos um número de óbitos terrível, né? Tivemos um número de óbitos. Tivemos aí, então, uma grande campanha para que os jovens pudessem estar participando agora. Então, nós vamos ter um fato muito inédito, que é o fato dos jovens, né, doutora, estarem participando agora, em detrimento até mesmo da vacância daqueles que nos deixaram. Não é que uma coisa repõe a outra, não é isso? Eu quero deixar bem claro que nós tínhamos, então, uma classe um pouco mais de adultos, né, que participavam, e agora houve um chamamento para que os jovens pudessem estar participando. A doutora entende que a doutora, até como a senhora que trabalha com todos os jovens em sala de aula, né? E a senhora está vendo isso ali de perto. A senhora acredita que os jovens terão uma participação muito importante para esse momento do pleito, doutora? Eu acho que eles vão participar, vão fazer diferença, mas eu tenho muito receio de como eles entendem política. Porque, na verdade, quando o jovem chega para mim, eu entro na sala de aula e falo, vou
vou ministrar aula de ciência política, a cara não podia ser pior. Até que eles entendem que política é feita todos os dias, o dia inteiro. Nós dependemos diuturnamente da política e eles precisam aprender a, pelo menos, entender o processo eleitoral. Quando eles entendem isso, eu percebo que até a forma como eles olham o candidato melhora. Então, eu acho que o que o Brasil precisaria era uma campanha muito grande para ensinar ao jovem o que é política, porque o jovem não sabe o que é política. Agora, há que se fazer uma ponderação na questão que a gente tenta situar o que é a concepção da esquerda, o que é a concepção da direita, que remonta lá na França dos jacobinos e dos girondinos, e essas correntes de atuação estão vinculadas à forma de se ver o mundo. Né? Então, como é que você vê o mundo? A professora Raquel citou o exemplo da extrema-direita com grupos de supremacistas brancos que defendem a branquificação, se é que existe esse neologismo, da raça superior. Esse é o campo da eugenia, que é a base para o pensamento de grupos de extrema-direita que não fazem, que não se equivale em termos morais, ao pensamento originário do campo da esquerda. Eles não são valores equilibrados que se antagonizam, não. O pensamento marxista, ele tem como base a valoração da força do trabalho do homem mais do que a coisa que o homem produz. Porque o capitalismo gera uma coisa muito interessante, né? A coisa, o produto, vale mais do que o homem. A mercadoria tem valor, a mão de obra não. A gente vive uma crise do quê? De desemprego, de falta de renda. No entanto, nunca se produziu tanto, nunca se vendeu tanto na economia globalizada. Não é? Então, embora o que a professora fale está absolutamente irretocável, que o marxismo é uma utopia, portanto, um sonho que não se concretiza por conta das vicissitudes humanas, mas ele é em si um caminho, muito mais do que uma realização em si. É importante a gente estar no caminho da virtude, exercitando as virtudes humanas, da preocupação coletiva, com os interesses comuns da maioria, e não só de alguns grupos mais privilegiados historicamente. Então, a nossa própria história, que forma o povo brasileiro, ela é uma história de injustiça, é uma história desigual. Nós nos formamos como povo a partir da mortandade de índios e da escravização de pretos. Essa é a origem do povo brasileiro. Então, duas, três dúzias de famílias de origem europeia se enriqueceram muito porque se apropriaram dos bens naturais, escravizaram e mataram, lotearam os espaços do chão desse país e assim fizeram sua riqueza histórica. Por imposição do poder e da força, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma sociedade extremamente desigual, fruto desse processo histórico, em que um campo da política está mais interessado em discutir essas questões. Mas a questão, Ivo, é muito interessante o que você está falando. Essa questão da força, da imposição, ela continua até os dias de hoje. Você consegue perceber, né, doutora, que a imposição da força, né, aquela situação de que o mais forte é quem vai levar, né, seja por imposição do dinheiro, do cargo, né, seja imposição da forma da própria bala. Da própria. É verdade. Então a gente chega à conclusão de que a força, essa força histórica que você tão bem coloca aqui, Ivo, e adoro te ouvir, porque você traz uma. Né, aqui ao lado de dois educadores, a gente fica até, né, envaidecido de poder estar participando de uma mesa como essa. E essa força, ela persiste e resiste até hoje, né, doutora? Hein, Ivo? Que é exatamente a situação da imposição sobre os menos favorecidos, os menos potentes, aqueles que têm menos oportunidade. É isso. Eu acho que a questão da oportunidade é uma questão dentro do Brasil e no mundo todo, é uma questão tão séria
E quando eu falo do marxismo ser utópico, eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma sociedade desigual, mas a gente precisa ter meios que consiga trazer essa sociedade, uma igualdade maior para essa sociedade. Porque, por exemplo, está comprovado, do ponto de vista médico, que uma criança submetida à falta de saneamento básico, e que aí pega uma série de doenças da infância, né? Essa criança está condenada no seu processo cognitivo em quase 60%. Então, o que acontece? É um ciclo que eu não quebro. Então, não é porque a pessoa não tem oportunidade, ela já não vai conseguir sequer aprender. Então, isso é uma coisa muito séria, que precisa ser muito bem discutida. Não adianta a gente discutir aqui o 5G se eu não tenho saneamento básico. Então, o que é importante? É lógico que eu não posso dar as costas para a tecnologia. O desenvolvimento, ele ele vai exatamente, né? E vai avançar isso. E quem não estiver junto vai ficar para trás. Mas eu não posso deixar o que é básico para dar oportunidade para que o país se desenvolva como um todo. Não adianta eu ter uma sociedade desigual como a gente tem hoje e um índice de violência que você tem bens e não pode usufruir, ou corre o risco de morrer em razão de ter esse bem. Lógico. Né? Então, isso é o que eu falo de uma política burra. Não adianta. Eu preciso ter igualdade para ter melhor qualidade de vida e para poder né, ter uma condição melhor para toda a nossa sociedade. Eu acho que as pessoas excluídas, elas se sentem muitas vezes assim, tão desalentadas, né, que são os chamados hoje desalentados, que eles não procuram mais nem emprego, é uma dificuldade o estudo. Então, imagina uma criança que não tem o que comer, que só vai para a escola para poder ter merenda, essa criança vai ter preocupação no estudo? Não, ela quer sobreviver para poder conseguir comer. Então, são questões muito profundas e que eu acho que deveriam ser pauta real de todos os candidatos, porque a gente ouve muito pouco algumas situações que são nefrálgicas no nosso Brasil. Enquanto a gente não avançar na educação, nós não teremos um país desenvolvido. A gente precisa ter um povo que cobre isso também, viu, doutora? A gente precisa ter, eu acho que essa é a fala principal. A gente precisa sair daqui hoje, a gente está vendo aqui a senhora fazendo uma explanação maravilhosa, o Ivo, a gente, de alguma forma, tentando colaborar, e os nossos ouvintes aí, quem está nos acompanhando também, se manifestando, né? Sim. Fazendo suas manifestações, daqui a pouquinho a doutora vai nomear tudo isso. Uhum. Eu acho que a gente precisa sair daqui, a gente está todo mundo falando, isso daí é a roda, todo mundo sabe como é. Descobriram a roda, estão falando uma coisa que todo mundo já sabe. Realmente, o que a gente está falando aqui, todo mundo já sabe. E a gente precisa sair daqui, mais ou menos, com alguma ideia concebida, que a gente consiga dar para quem esteja nos ouvindo, a gente possa colaborar com essas pessoas, a levar essas pessoas para uma reflexão, sabe, Ivo e doutora? E é exatamente isso que é o propósito do teu programa, já percebi isso. Quando a doutora entra na classe para fazer uma explanação sobre determinada matéria, o próprio Ivo, quando entra em classe para fazer isso, vocês estão causando esse storm, né, essa coisa explosiva na cabeça de todo mundo, a título de que as pessoas possam realmente defender aí o seu ideal, mas defender com racionalidade, né, doutora? Que a gente procure promover um debate sadio. Então, eu acredito que a gente possa sair daqui hoje com uma ideia concebida para que todos entrem nessa reflexão com a gente. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da informação. Nós, como grandes profissionais da comunicação, aí fazendo essa comunicação agora, né, doutora? A senhora por meio do direito, o Ivo por meio da educação e nós aqui por meio da comunicação do rádio, ajudar os ouvintes e quem nos acompanha a chegar numa conclusão, que isso é muito importante. Sim. Porque a gente está vendo a doutora nos dizer a respeito de um fato muito positivo, que essa questão, quando eu entro em sala de aula, que eu começo a dar aula, todo mundo fica muito assustado. Sim. Então, a doutora tem um determinado aluno que vem com uma posição radical, e a doutora precisa ter um cuidado todo especial para ajudar a levar esse aluno para uma reflexão, né? Os alunos que têm uma concepção e uma estrutura social um pouco melhor, talvez seja o grande desafio da doutora de poder estar fazendo com que leve essa pessoa a uma reflexão, porque esse praticamente já está com a cabeça já fechada em determinada situação, e o outro, que já não tem uma estrutura tão boa
também está em sala de aula, mas não tem uma estrutura tão boa financeira, também pode estar com uma estrutura de que aquilo é uma necessidade para ele que ele precisa mudar. Então, o grande desafio nosso é levar todo mundo a uma grande reflexão, não é isso, Ivo? Sim, sim. Falando nisso, eu tive o privilégio, Cláudio, há umas 2 semanas, de assistir uma aula livre da professora Raquel, lá numa roda de conversa em Cubatão. Que delícia, hein? Pois é, foi Vocês muito nem me legal. Chamaram, hein? Bom, agora já tô sabendo. Eu vou te mandar o convite e vou também disponibilizar para a rádio para o próximo. Ela tendo agenda para a próxima, ela vai estar lá com a gente, sim, mais uma vez, dando uma aula magna. E eu aprendi direitinho, professora, você falando da revolução tecnológica que traz uma mudança completa nos meios de produção, né, da indústria, e que a escola está muito distante desse ritmo, desse compasso, e que, portanto, isso tem a ver também com o desemprego, né? A formação dos nossos jovens não está adequada, através da escolarização formal, para essa revolução tecnológica. Então, esse é um dos temas que as candidaturas aqui da nossa região, que é portuária, é industrial e tem um setor de serviço poderoso, precisa levar para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e para o Congresso Nacional, né? Então, essas candidaturas, elas precisam levar esse pensamento acadêmico que já está bem elaborado, né? A universidade já sabe quais são os gargalos do crescimento econômico e da geração de renda, então eu penso que precisa haver uma sinergia entre o pensamento acadêmico e a classe política, para que daí surjam políticas públicas que levem em consideração o nosso potencial econômico de desenvolvimento sustentável, com baixo impacto ambiental, que a nossa região não suporta mais também essa questão do esgotamento dos recursos ambientais, né? Então, o dilema que está posto para as candidaturas do Brasil todo, mundiais, mas sobretudo aqui na nossa região, é como desenvolver, como promover emprego nessa revolução tecnológica, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que a nossa formação acadêmica clássica, ela não vai acabar, mas a gente precisa investir no novo, porque tem vaga para o novo e não tem gente qualificada, certo? E eu sou muito defensora dos cursos técnicos. Nós somos um país de uma quantidade absurda, infelizmente, de pessoas até abaixo da linha da pobreza. E o curso técnico, muitas vezes, ele salva essas pessoas. Gente, quem não tem dificuldade em ter um pedreiro, muito, um eletricista, um marceneiro, um vidraceiro, certo? A gente não tem formação técnica, porque parece que ficou uma coisa... Não, eu tenho formação técnica, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. Nossa, tem empreendedores aí da construção civil, que são os pedreiros, que ganham muito dinheiro. Ganhando dinheiro. Então, essas profissões precisam ser incentivadas. Ficaram a esmo, né? Ficaram a esmo, porque elas foram desvalorizadas pela sociedade. E aí acabaram sendo valorizadas nesse momento, né, doutor? Pela falta, né? Pela falta. Um bom sapateiro, uma boa costureira. É verdade. Então, a gente não tem essa mão de obra. E esse nicho de serviço é muito importante na nossa região e no Brasil todo. E outras que nós vamos precisar ter. Os marqueteiros digitais, as pessoas que sabem formatar, que sabem fazer coisa no computador. Essas profissões, elas vão surgir, vão ter muitas oportunidades. Mas olha, doutora, a senhora está colocando o dedo numa questão cultural muito interessante, né? Uma questão cultural. Há quantos anos, e a gente passou por isso, nossos pais prepararam a gente para ser os grandes engenheiros da vida, os grandes médicos, os grandes astronautas, né? E esqueceram de dizer que a gente também poderia ter uma oportunidade em sendo um bom marceneiro, né? Que é um artista, né? Que é uma economia criativa maravilhosa, né? Os artesãos hoje estão ganhando dinheiro fazendo ali, administrando o seu próprio horário,
cuidando da sua família e tendo a oportunidade de ganhar o seu dinheiro. Artesãos conseguem fazer isso. Na economia criativa, doutora, só sabem isso. Mas isso é uma questão cultural, como a senhora tão bem colocou aqui para a gente, né? A questão cultural que nós viemos aprendendo, fazendo a cabeça de que deveríamos ser grandes nomes, grandes profissões. E esqueceram que grandes profissões é qualquer profissão, claro, desde que ela seja honesta, né? E digna. Agora, essa questão cultural que você analisou corretamente, ela é fruto também de um processo de desigualdade histórico no nosso país. Porque a elite brasileira, ela manda o filho para a Europa e para os Estados Unidos, vai estudar lá em inglês. Isso. A classe média, qual é o sonho da classe média? Exatamente o que você falou. É a formação em nível acadêmico de médico, atingir, né? de engenheiro para cima. Advogado, dentista, são as profissões clássicas. E o que sobra para as funções mais básicas de nível técnico é para o proletário. É para aquelas famílias que têm um salário mínimo ou 2 de renda, porque não vai conseguir fazer nunca uma faculdade de medicina. Então, também ninguém quer correr risco de passar fome. Então, a classe média quer formar o filho em medicina, em direito, para que a sua cria vingue, para a sua cria tenha renda, consiga comprar sua casa, seu carro, ter ascensão econômica e social, né? E para o proletário sobra o quê? Aqueles trabalhos de menor qualificação e menor remuneração. Então, hoje a gente está vendo um pouco a mudança nessa pirâmide, porque esses empregos desprestigiados, eles passaram realmente, como a professora está falando e o Claudinho também, a se escassear. Essa mão de obra não está mais tão disponível assim, né? Então, hoje a gente precisa resolver a questão econômica de distribuição da renda para que as pessoas tenham segurança em fazer um Senai, um curso técnico de pedreiro, de eletricista, de soldador, sem medo de passar fome amanhã depois. Sem dúvida, porque tem oportunidade. Você sabe, doutora, que eu tenho amigos meus, amigos e amigas, que falam assim para mim, Barazal, eu não consigo enxergar um palmo à minha frente. Eu estou desempregado e não consigo saber o que eu faço da minha vida. Como que você pode me ajudar? Eu falei, eu acho que a gente pode te ajudar primeiro, tentando entender qual é o grande problema que você está passando, e segundo, tentar te orientar, né? Eu acho que você precisa se orientar na tua vida. Porque a pessoa, quando ela está num grande desespero, ela não enxerga nada na frente dela, doutora. Ela não enxerga a perspectiva, ela não enxerga o caminho, né? Ela não encontra a oportunidade e ela coloca na frente dela uma barreira que tudo que você leve de positivo para ela não consegue entender, doutora. Ela não consegue entender. Então, que isso é uma questão cultural também, não é, Ivo? Sim. Que é a questão de que aquela pessoa que cair a esta margem já estará condenado. E isto, quando a pessoa já vai para essa margem, ela já sente a condenação. É como se tivesse uma grande doença irreversível. Porque veio de uma questão cultural, como você já colocou. E muitas das vezes, a pessoa ela não pensa em ser resiliente, doutora. Porque a resiliência é a oportunidade de você transformar a tua vida errada e colocar aquilo como aprendizado, não é isso, doutora? E seguir em frente. Porque a gente já viu muita gente dar a volta por cima, doutora Raquel, e ter percebido que a coisa não vem tão rápida do jeito que a gente quer, mas há uma persistência que se você colocar e fazer um objetivo na tua vida, e aí a família tem uma grande participação nesse momento, viu, doutora? Planejamento. As pessoas acham que a vida acontece sem planejamento. Cai no não colo, né? Acontece. Cai no colo, né? Não, cai no colo. Aquele ali teve sorte, olha que sorte que teve. Não é sorte, não é sorte. Se você não primeiro é que eu sou assim, eu sou devoto a Deus, né? Se você não colocar Deus acima de tudo, nada vai. Mas é uma opinião minha. E creio muito nisso. Mas assim, se você não objetivar, doutora, o que você quer para a tua vida, a coisa não acontece. Mas eu vou falar, eu também sou temente a Deus, sou católica de formação, mas vou dizer uma coisa, a Igreja Católica, infelizmente, por muito tempo também, aquela cultura de que eu tô assim porque Deus quer,
Gente, Deus não quer o mal de ninguém. Não quer. Mas a gente precisa fazer a parte da gente. Precisa. Não vai cair do céu também. Não vai. Então, essa questão cultural da Igreja Católica, muitas vezes, também faz com que o povo brasileiro ele não se valorize. Vocês podem ver pelos estrangeiros. Quando a gente tem a síndrome do vira-lata. O estrangeiro vem para o Brasil e acha tudo maravilhoso. A gente vai para o exterior e acha que nós somos os piores do mundo. Todas as pessoas, eu conheço muitos estrangeiros que moram no Brasil hoje, e essas pessoas, sem exceção, falam, mas o país tem tudo, é maravilhoso, vocês são ótimos. Pois é, mas nós continuamos achando, quer dizer, uma grande maioria da população, abaixo, nós somos muito abaixo dos europeus, dos norte-americanos, dos asiáticos. Não, nós somos apenas diferentes. Eles têm uma estrutura muito maior do que a nossa, né? Isso não há de... Lógico, aqui é uma questão, novamente, que eu falo, cultural, histórica, é lógico. A estrutura que eles vivem é uma estrutura realmente muito diferente da nossa. Tocou no ponto. É isso. O que a doutora está tentando dizer é que cada país com a sua característica. É isso que a doutora está tentando colocar. Eu entendi perfeitamente o que a senhora quis dizer. Todo mundo é igual. Não é isso. O que a doutora está dizendo é que nós temos o Brasil, nós temos a nossa realidade de Brasil, precisamos viver a realidade que nós temos e encontrar a solução para a nossa realidade. Exatamente. E cada um que encontre a sua. E a gente vê as grandes potências também vivendo os seus grandes e terríveis problemas. As grandes potências, não é? Só que lá eles querem colocar para debaixo do tapete e a gente não faz isso. Sem dúvida. Então, essa também é uma grande diferença. Porque, enquanto sociedade, toda vez que alguém fala para mim, mas você vê a Finlândia? Eu falei, então, mas eu não posso comparar o Brasil de tamanho continental com a Finlândia, meu caro. Se eu tenho que comparar, eu tenho que comparar com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia. Aí talvez eu tenha um parâmetro de comparação. Porque a Finlândia, com Portugal. Gente, Portugal também de Santo Amaro, pelo amor de Deus, como eu consigo comparar? É impossível, não tem padrão de comparação. Então, é evidente que nós temos problemas. Eu acho que a gente conhece, tem muita gente boa que pode conhecer esses problemas e levar isso para frente. A gente tem muito empreendedor no Brasil que pode fazer o Brasil alavancar. Pode, certo? Com certeza. Não dependendo exclusivamente do poder público. Porque se a gente também só depende do poder público, esse poder público, eu acho que caminha... Aí sim, a gente ainda tem regras que são lá do Império e que não saem desse poder público. Isso é algo a ser discutido e que tem que ser discutido muito sério na nossa sociedade também. Então, essa máquina pública pesada, assim, engordurada, cheia de gente que não faz nada, ela tem que ser enxugada. Então, a reforma administrativa, ela é imprescindível para o Brasil poder caminhar. Então, nós estamos fazendo aqui esse debate, esse diálogo muito interessante, que é exatamente o que está faltando na classe política. É esse debate que os candidatos têm que fazer. Qual é o tamanho ideal da estrutura do Estado? O Estado é excessivo? O Estado é mínimo? Qual é a justa medida? Aí a gente pode pegar as referências históricos sociais dos países europeus, de como eles alcançaram o caminho do desenvolvimento, do estado de bem-estar social. Qual foi o papel do Estado Nacional lá para que eles alcançassem essa estrutura, que foi exatamente o ponto mais importante que foi colocado aqui, Claudinho. A estrutura, a infraestrutura de um país. Vocês já repararam que para a gente chegar aqui, para chegar em casa, a gente passa por ruas, por calçadas, por semáforos, por cruzamentos, tudo estrutura feita pelo Estado brasileiro. O Porto de Santos é uma estrutura construída pelo Estado brasileiro. Então, quase tudo, toda a infraestrutura do país é promovida pelo Estado. Então, o Estado é fundamental. Por esse exemplo básico que a gente nem pensa mais de tanto pisar na calçada, a gente entende o tamanho da importância do Estado. Ocorre, Ivo, desculpa te interromper, e a doutora, quando colocou essa questão da reforma administrativa, e você vem colocando bem aí essa questão do que envolve o Estado, nós temos que entender também que nós estamos falando de um sistema eleitoral também muito complicado. O sistema eleitoral, com as suas siglas, que precisam fazer as suas
conexões para poder levar à frente os seus candidatos, isto é uma situação que não muda no Brasil. Esse conchavo de siglas, esse conchavo do que acontece no sistema eleitoral, né, doutora? Sim. É o que não deixa a coisa acontecer melhor para dentro da reforma administrativa. Não deixa com que a coisa... Porque ela precisa atender o interesse daquele ou daquela sigla que me apoiou, daquela outra sigla, e aí vira esse loteamento todo que a gente vê na máquina. Acaba não tendo jeito de você ter... Você pode ter o melhor candidato, o mais bem intencionado candidato, que vai sofrer, quando ele for eleito, a infiltração das siglas partidárias. Não vai ter jeito. A impotência. Na verdade, eu acho que o candidato muito bem preparado, que sabe o que quer, que sabe qual é o caminho, se ele chegar lá, ele vai se sentir tão impotente que ele nunca mais participa. Ele fica refém. Lógico. Ele fica refém. A gente já viu, doutora. Mas a gente... Olha o nome... Agora esse nome de presidente vai dar certo. Daí a pouco começa o negócio a descambar de um jeito, aí vem uma paulada aqui, você não entende de onde veio. Mas aquela paulada veio porque aquele está ligado a determinada sigla, o outro veio porque está determinado, e a coisa descamba de um jeito, e quem leva a pior é o mandatário do cargo. Mas, Claudinho, você sabe que tem uma coisa que eu gosto desse aspecto na política, sabia? Eu não sou político porque eu não sei fazer política partidária, eu não sei fazer isso, senão eu gostaria, porque eu acho que os semelhantes se atraem, é normal. Na vida, a gente vai escolher na escola se aproximar dos amigos pelas afinidades. Qual é o problema aí? O problema é a qualidade das afinidades, o que é que unifica certos grupos na política. Mas eu acho saudável essa aproximação, sabia? Porque, assim, campos do pensamento... Política, sim. Conchavo, né, que não é coluio, é diferente. Perfeito. Mas sem associação não é política. Sem dúvida. Sim, e a gente tem que pensar tem política. Tem esse lado positivo, entende? Mas a gente precisa pensar política. Eu tô entendendo perfeitamente o que você está dizendo, Ivo, e o que a doutora Raquel colocou. A gente tem que pensar política como um aspecto de construir pontes, com o aspecto de você construir oportunidades. Isso. Nós temos que pensar política no aspecto de que a gente pode ajudar. Sim. Mas isso daí o Barazal está fazendo uma fala política. Não é isso. Eu acho que a política é o aspecto de pontes. Eu hoje estou num cargo da qual me foi confiado uma possibilidade de um trabalho político, como você bem sabe, Raquel. Eu estou lá no cargo de secretário de comunicação na cidade de Cubatão, que foi me dado pelo prefeito Ademário para desenvolver um trabalho de comunicação, um trabalho profissional de comunicação. Excelente, diga-se de passagem, obrigado, viu? Obrigado. Você fala isso porque você é meu amigo. Não é não. Mas eu procuro fazer, Ivo, dali da onde a gente está, construir pontes. Eu não gosto de dizer, eu não sou uma pessoa do não, primeiro. Eu sou uma pessoa de que eu procuro, assim, a gente tentar encontrar um jeito. A gente está vendo que a gente vai colidir, vai haver uma colisão na frente, doutora. A gente precisa antever esta colisão e entender de que forma que a gente vai poder passar aquilo, de uma forma que não cause tanto problema. Vai ter que causar o problema, vamos procurar o mínimo do prejuízo possível. Então eu sou muito otimista, doutora, quando a gente pensa em realizar passos interessantes. Porque quem trata de política, doutora, tem que ter uma visão muito universal, sistemática, né? Sistemática, doutora, de uma forma difusa, atendendo os interesses de uma coletividade, né? Você não pode trabalhar para um ou para outro. É claro que a gente passa por algumas orientações. Agora, cabe a nós também entender e explicar para os mandatários e superiores de que, às vezes, assim, olha, determinada rota, se nós formos, nós vamos ter uma colisão. A gente pode tentar ir por essa esquerda, ou por esta direita, ou seguir em frente, para que a gente não tenha esta colisão. Eu acho que hoje falta esse comprometimento de muitos gestores, de entender esses próximos passos, para que a gente tenha o mínimo possível de colisão. E quando eu procuro fazer a comunicação, doutora, sendo rápido por causa do teu tempo, eu procuro a gente tentar deixar as coisas mais claras possíveis. Igual a senhora quando vai para a sala de aula, doutora Raquel. Tentar colocar não a tua ideia, o que você pensa, mas deixar uma discussão em aberto, sim, né, doutora? Sim, exatamente. Bom, eu vou prestigiar quem está aqui nos
nos vendo e Porque a alguns gente fala, hein? comentários. A gente Se a fala, gente né? fala, o pessoal não vai participar. Marcelo, Ai. tem que aumentar o tempo aí da gente, viu? Clodoaldo Soares, Ótimo. Marcelo Dias, Maria Ótimo. Aparecida, Marco Tadeu, boa noite. Boa noite. Fábio Luiz, boa noite. O Fábio Luiz disse: vejo muitas pessoas só comentando sobre políticos. Acho que essas mesmas pessoas deveriam se candidatar e tentar fazer a diferença. É que é mais fácil criticar do que colocar a mão na massa, Sem né? dúvida, é o que eu tinha falado no início aqui, né? Coquinho Guerreiro, muito boa essa conversa. Ei, Coquinho! Maria Aparecida, não deveria existir uma lei que punisse políticos que se comprometessem em algo em sua campanha e não cumprissem no seu mandato? Porque promessas absurdas também ajudam a eleger. Deveria, mas eu acho que não ia ter um presídio A senhora sem sabe, eles lá doutora, dentro. se a senhora me permite, a maior lei que possa existir para o político que promete e não cumpre é a gente não votar mais. Claro. É apertar o dedo para o não para esse cidadão Sim. ou para essa cidadã, Sim. tá certo? Não tem mais um voto, teve o tempo, teve a oportunidade, não fez, não vota mais. Mas o Não problema vota é mais. que não aparece, né? A gente está num país muito grande, isso também não aparece. Então, as pessoas também têm uma memória muito curta. Se eu fizesse uma enquete e perguntasse quem nas últimas eleições você votou Lembra para quem senador, votou? deputado federal, Não, a as maioria pessoas não olham para lembra. você e falam, Não lembro. não tenho a menor ideia. Não lembro. Então, essa falta de memória Isso é ruim. da nossa sociedade, isso prejudica, porque a pessoa fala, já que não tem ninguém, vai ele mesmo. Não, as pessoas precisam ver, mas pelo amor de Deus, ver o horário eleitoral. Tem que ver o horário eleitoral. E aí, tem que acompanhar. E aí, professora, a utopia, enquanto baliza filosófica, ela é perfeita. Porque a pessoa esquece, sabe por quê? Em quem ela votou? Porque ela escolhe de acordo com uma necessidade circunstancial. Se for numa eleição municipal, é porque vai ganhar R$50, R$100, porque vai ganhar uma cesta básica. Se for numa eleição estadual, é porque o pastor mandou, e federal a mesma coisa. Então, quando a gente tem um fio condutor da nossa própria vida, uma ideologia, uma utopia, um sonho para seguir, a gente costuma alinhar as nossas ações, as nossas escolhas, por esse sonho, por esses desejos. Às vezes a gente, enquanto eleitor, quebra a cara, porque a pessoa também, do outro lado, lá o candidato, vende esse sonho, vende essa ideologia e usa isso para se eleger e nada mais. Nós temos uma questão muito importante, doutora, que a gente precisa entender também, ainda falando do sistema eleitoral, que nós temos um tempo de campanha muito curto. Sim. Olha, nós estamos a 60 dias das eleições, hoje 60 dias das eleições praticamente. Os candidatos não se apresentaram, você não viu. Quem é que teve já contato com algum candidato agora da próxima eleição? Visto pela televisão ou conversar? Alguém já teve condições de parar com um candidato e falar assim, tudo bem, você é candidato, senhor, tudo bem. O que você vai fazer pela nossa região aqui, né, como deputado federal? Eu já fiz algumas entrevistas, por isso que eu tive contato. Não, tudo bem, doutora. A senhora foi privilegiada. Uma privilegiada. Mas e as pessoas comuns que estão pelas ruas? Quantos candidatos alguém já encontrou até agora? A gente tem contato, trabalhamos com isso, a gente tem contato toda hora. Mas e as pessoas que estão nos assistindo agora, nos ouvindo nesse momento? Então, o tempo é muito curto. 60 dias, doutor, a partir de agora, para você fazer um convencimento, é realmente complicado, porque você acaba votando naquele candidato que a mídia faz uma força maior. Sim. Que o marketing do candidato é melhor. Mas o interessante é que a gente ouça realmente, aprofunde, leia, vá atrás da vida pregressa de cada um deles. Entenda o que foi feito. Os que estão saindo para uma reeleição, tente entender o trabalho dele dentro da Assembleia ou da Câmara, porque eles também expõem isso. Para eles é interessante expor, né? Porque eles redes sociais é mais fácil. É muito fácil, né? O que estão saindo pela primeira vez, que a gente entenda a vida histórica, né, de cada um deles, né? Eu acho que isso é muito importante. A partir desse momento, como é tudo muito curto, que a gente entenda o que pode ser melhor para a nossa vida, não particular, mas para a nossa vida em comunidade, doutora. Para a nossa vida, Ivo,
para o desenvolvimento da nossa região, porque a gente precisa fazer uma geração de empregos aqui interessante. Eu não estou falando só em nível de emprego alto, não, em alto escalão, né? Grandes, né, profissões. Eu estou falando da economia criativa também, eu estou falando da oportunidade para aqueles que não têm oportunidade, né, doutora? Sim. Então, essa é a hora da gente tentar repensar o que vem pela frente. Deixa eu desconcertar ele um pouquinho. Na segunda-feira, dia 2, foi dia 2, segunda, se não me engano, o Claudinho Barazal, secretário de comunicação lá em Cubatão, levou o prefeito na escola para o hasteamento das bandeiras, para a execução do hino, e foi uma manhã muito agradável, foi maravilhoso a gente poder exercitar esse ato cívico importantíssimo, e com a animação que você tem, com essa puxada para cima, que a gente está todo mundo sonolento, a criançada toda, né, ainda terminando de acordar, e o Claudinho puxa o ânimo de todo mundo e recupera uma coisa importante, ele como secretário de comunicação lá em Cubatão, já que a origem de todos os problemas e de todas as soluções políticas está na escola, está na educação. Eu acho que é um bom começo seu, uma boa reestreia sua lá em Cubatão, levando a sério essa questão, chegando cedinho lá, já levando tua equipe, que é bem pequenininha, bem enxutinha, de cerimonial, e trazendo para a gente... Chegando próximo das pessoas, né? Isso. Chegando próximo das pessoas. Eu acho isso fundamental, pode parecer um gesto simbólico, até de certa forma mas ele entra num contexto maior de pensar aquele espaço, escola, como espaço de produção do pensamento e da unidade enquanto povo brasileiro, né? Desde pequenininhos. E é gostoso quando e aí você falando a respeito disso, doutora, e sendo rápido, porque acho que nós já estamos todo o tempo, quando a gente ouve, por exemplo, os meus companheiros de administração, como foi o próprio caso do prefeito, perguntando para as crianças, quem quer ser médico? Aí lá, né, as crianças, quem quer ser professor? Aí, né, quem quer ser engenheiro? Né? Quem quer ser marceneiro? Quem quer ser político? Aí 2 levantaram a mão, né? Aí todo mundo caiu na gargalhada, né? Porque tem isso também, né? Eu acho que essa questão política é uma questão de aptidão, acima de tudo, é uma questão de idealismo, né? Consigo mesmo, né? Uma pessoa tem que querer, eu quero me colocar à disposição. E qual é o teu propósito que você quer se colocar à disposição, né? Então, eu acho que aí cabe realmente o papel dos nossos educadores, né? Promover isso em sala de aula e deixar em aberto para que cada um, dentro daquilo que se sinta útil, possa ganhar o seu espaço e possa entender de fazer melhor. A gente precisa ser o melhor jornalista, o melhor advogado. Não é exigir da pessoa que ela... Veja só, o melhor que eu te digo é a questão ética, tá bom, doutora? Sim. É a questão ética que eu estou falando. Sim. Que seja o melhor engenheiro, que seja o melhor apresentador, jornalista, advogado, o médico, né? O médico, porque a gente tem em todas as classes os bons e os ruins, em todas as classes. Mas que sejamos pessoas que possamos ajudar o próximo. Porque nós estamos num momento em que a ajuda é muito importante. Se nós não tivermos união depois da saída dessa pandemia, doutora, eu acho que esse é o grande recado que a gente precisa deixar para todo mundo. Se nós não tivermos uma grande união a partir de agora, nós não vamos ter o Brasil que nós queremos. A união que eu te digo não é a união de voto, não. É a união do idealismo do que eu quero melhor para a minha terra. E não pensar em si só. Pensar no melhor para aquilo do local onde você vive. Nós vamos ter dias melhores. Bom, é assim, a questão da sua pasta, na minha concepção, comunicação, talvez a coisa mais importante de tudo aquilo que eu estudo, que eu tenho visto. Qual é o grande gargalo do mundo hoje? A falta de comunicação. Sem dúvida. Por quê? Quando eu falo para os meus alunos e falo de comunicação, e falo às vezes em palestra, ou vou em empresa, o que eu digo? A pessoa, quando ela se comunica, né, e o comunicador, ele tem que entender que eles têm que saber para quem ele está falando. Porque não adianta, eu sou advogado, tenho termos que são típicos da minha profissão. Dúvida. Se eu for falar para um público que não tem nenhum tipo de formação jurídica, eu não posso utilizar, porque eu vou falar e ele vai entender outra coisa e vai passar outra coisa para outra pessoa e a confusão está armada. Então, as empresas têm sofrido muito com isso.
Porque o que acontece? Os gestores, então, isso é tanto na área pública como na privada. Eles falam uma coisa, o público entende outra, na pública e na privada, e as pessoas, e aquilo vira um gargalo. Então, hoje a gente tem pessoas que só vivem para gestão de conflito. Por quê? Porque a comunicação não existe. É verdade. Sim. Então, eu acho que a área da comunicação, esse é um papel muito importante, porque as pessoas precisam voltar a aprender a se comunicar. O digital, ele piorou tanto a comunicação, tanto, que as pessoas hoje têm dificuldade de se comunicar num microcosmo que eu falo, que é na família. Às vezes tem 3 pessoas na família, uma fala uma coisa, outra entende a outra já interpretou outra, pronto, a confusão está instaurada. Já vira um conflito. E a social comunicação é via de mão dupla, viu? Sim. Ela tanto recebe quanto ela manda. Ela não é uma comunicação só imperativa, que você só coloca. Não sei se você precisa saber ouvir também, né? Bom, eu acho que aí fica o tema para um próximo Fatos em Destaque, né? De repente, a doutora nos convida, a gente volta para falar especificamente de comunicação. Seria muito legal. Eu queria deixar um recado por último, que a gente falou bastante hoje sobre política da perspectiva mais filosófica, da importância do eleitor situar o voto dele dentro de uma concepção coletiva que beneficie não somente o interesse imediato dele, mas que seja do interesse difuso e que haja virtude na postura dos candidatos. Dizer assim, a política é fundamental, ela é maravilhosa, ela é essencial. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai num hospital que você é bem atendido, você agradece ao médico, mas tem todos os profissionais da saúde ali, e antes de tudo isso, teve um ato político. Alguém teve uma iniciativa política de criar aquele posto de atendimento. Então a política ela é essencial. E quando ela é bem feita, ela gera virtude realmente nas relações. E quando ela é mal feita, ela gera também a crítica, enfim, a insatisfação. E o eleitor, você eleitor, como o Claudinho lembrou, está há 60 dias de fazer, de apertar lá as teclinhas da urna eletrônica. Você e nós aqui somos os condutores desses políticos que depois nós vamos criticar ou elogiar. Não vote na pessoa porque o pastor pediu. Ouça a preleção dele e guarde a sua convicção com você. Não vote no candidato porque te deu R$600, que em dezembro acaba. Veja qual é a construção efetiva do mandato dele para poder elaborar melhor o seu voto. Então, não faça aquilo que daqui a um ano você não vai mais lembrar em quem votou. Tenha um sonho de construir uma sociedade melhor. Busque isso em alguém que represente isso para você. É assim que eu faço a minha escolha, sabe? E eu acho que é por aí que a sociedade pode, quem sabe, encontrar um caminho da melhora para que a gente possa unir o que a professora falou no início. O Brasil tem tanto potencial de crescimento, de produzir riqueza, e a gente fica se comparando lá com outros países. Por quê? Né? Então falta esse passo, que é voltar a acreditar na política, mas da perspectiva filosófica, da busca da virtude e do congraçamento mesmo entre as pessoas. Eu acho que o Brasil vive uma crise política, né, muito grave. As pessoas não acreditam nos políticos. E se a gente comparar os políticos dos anos 80, 90, infelizmente tem uma diferença mesmo. Eu vejo que o comprometimento de alguns políticos de antigamente eram muito maiores, eram exemplos de homens e mulheres, né, que, aliás, eu vou dizer de novo, as mulheres precisam participar mais da política. Os LGBTI+, idem, os negros, os índios, por quê? Nós somos um país de uma diversidade fora do comum. Enquanto essas pessoas não estiverem representadas, nós não teremos esses direitos mais garantidos. Porque, infelizmente, mas por que a mulher tem que estar na política? Porque a mulher sabe o que aquela lei vai repercutir na vida dela como mulher, que um homem não vai conseguir saber. Então, essas especificidades que tornam o Brasil o país que ele também precisa estar representado no nosso Congresso, precisa estar representado nas nossas câmaras,
precisa estar nas nossas assembleias. Então, a gente precisa... Eu sei que a mulher, ela não gosta muito da vida política por alguns motivos, em especial pela exposição. E a gente vê que ainda é um cenário muito machista, então ela tem um receio de entrar nessa seara, porque ela acha que ela não vai estar protegida, né? Isso é uma verdade. Só que a gente precisa saber que se a gente não der o passo, não vai ter. E aí, de repente, alguém pode dizer, mas por que você não se candidata, então? Porque eu já faço um trabalho de política, só que nos bastidores. As pessoas precisam entender também que fazer política não é só aquele que coloca a cara e é mandatário, né, de um cargo. O fato de uma boa assessoria ajuda bastante aquele que está à frente de um cargo e que foi eleito, né? A respeito das mulheres, e a gente tem assim, e de todos os outros que você acabou bem colocando aqui, professora, nós temos hoje mulheres combativas. Sim. Né? Se mulheres estão querendo se colocar aí no pleito, negros, a classe GLBQIA+, todos que estão aí de alguma forma querendo participar desse momento, índios, né? Inspirem-se em nomes muito interessantes que estão na política. Nós temos nomes muito interessantes. E as mulheres estão fazendo bonito na política. As mulheres são inspiradoras. A gente está vendo aí destaques de grandes guerreiras que estão fazendo um trabalho muito bonito na política. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente ter um olhar um pouco mais inclinado para essa questão do que envolve todos os grupos, né? Etnias, grupos e perspectivas aí de pessoas que querem participar, para que a gente possa fazer um entendimento de todo esse contexto. Eu entendo, nesse momento, só para fechar minha participação aqui, doutor, eu sei que você precisa entregar o programa, que nós estamos num momento muito interessante, são 60 dias aí do pleito, como já foi dito aqui, há de se a gente fazer uma análise de nossa parte, o que a sua audiência precisar da gente, estaremos aqui para poder, de alguma forma, fazer um aconselhamento imparcial, para causar uma reflexão, que eu acho que isso é importante, a gente causa uma reflexão. E as pessoas, em cima de cada reflexão, hoje não se levantou bandeira nenhuma, a gente precisa deixar muito bem claro aqui, não tem esquerda, não tem direita, não tem o meio. A gente percebeu aqui de que a gente procurou trazer reflexões, né, doutora? Sim. Que a gente possa entender quais são caminhos melhores, não é isso, Ivo? Então, eu te agradeço por isso, quero te dizer que eu estou muito feliz em te ver, eu fiquei muito feliz em saber que pessoas incentivadoras como você, Raquel, nos faz ter dias melhores. Tá bom, doutora? Que bom. Que Deus te abençoe sempre. Ao meu querido Ivo, que me dá o carinho de estar aqui ao meu lado, eu adoro o Ivo há anos, tivemos sempre muito juntos, nem sempre do mesmo lado, né? Politicamente, mas respeitosamente, a gente entende quando a gente recebe alguma crítica de que isso vem só para construir, tá bom, Ivo? Queria que você soubesse disso. Meu querido Marcelo, Serginho, a todos, e que a gente possa ter dias melhores, tá bom, Raquel? Tá certo. Bom, eu tenho mais aqui umas pessoas. O Coquinho Guerreiro diz parabéns, Claudinho. Obrigado, Convidar o Coquinho. professor Ivo para colaborar com essa conversa é muito importante. Beijo pro Coquinho. Pois ele trabalha direto com adolescentes e a comunidade como um todo. É verdade. O Fábio Luiz, a escola tem que ser um lugar atrativo aos alunos em meio a tanta informação tecnológica. Sem dúvida. Sérgio Arce, parabéns pelo programa, a abordagem importantíssima, abraço aos convidados Cláudio, Obrigado, Ivo, Serginho. e também a doutora Raquel e o Marcelo Dias. Obrigado, Serginho. Geraldo Guedes, abraços ao amigo Cláudio. Obrigado, E professor Geraldo. Ivo. Beijo, pessoal lá do nosso querido Bolsão 8. Eita, Jardim Nova Cubatão, República. Audiência. Hoje você estourou em Cubatão hoje, hein? Todo mundo te ouviu hoje, hein? Beleza, coisa boa. Bom, Né? eu quero agradecer realmente muito a presença, né, tanto do Ivo como do Cláudio Muito obrigado, aqui. obrigado. Eu acho que é muito importante essas discussões sobre política, e é aí que eu volto a dizer, a gente pode discutir política de forma pacífica, Lógico. de forma educada, sem entrar em determinadas searas que não levam ninguém a lugar nenhum. Lógico. Então, o importante é que o eleitor saiba, em primeiro lugar, o voto dele é a arma na mão dele. Então, ele precisa usar bem, porque são 4 anos depois que você não se desassocia desse candidato.
querendo ou não. Não é que você pode, de repente, dizer, eu não gostei, o namoro não tá bom, eu vou romper. Não tem rompimento. Então, pensem bem. Tem que aguentar. Tem que aguentar. Então, são 4 anos e 8 no caso do senador. Então, as pessoas... E eu digo sempre, o legislativo é muito importante, porque é onde nasce, é o nascedouro das leis. Então, saibam em quem votam, pesquisem, não se vendam por um muro pintado, por uma dentadura, por um plano de saúde, enfim, por uma promessa que vai ser imediata. Nós precisamos de promessas mediatas, quer dizer, de médio e longo prazo. Então, prestem atenção, vamos nos tornar uma sociedade mais inteligente, vamos crescer politicamente, ter senso crítico e cobrar também. Eu agradeço muito a presença do Ivo, do Cláudio, do Marcelo e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com